Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. Antes de seu nome terreno, vamos olhar para as Escrituras Sagradas para ver quem era Jesus antes de vir à Terra e qual era o nome pelo qual ele era conhecido. Certifique-se de clicar em curtir. Para aprendermos quem Jesus era, primeiro devemos entender a doutrina básica da Trindade. A Bíblia nos ensina que o Pai, Jesus e o Espírito Santo são todos seres divinos que chamamos de Deus. Eles estavam lá no princípio e criaram todas as coisas. A Santíssima Trindade é uma doutrina central no cristianismo que descreve a natureza de Deus como três pessoas distintas em uma única essência: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este conceito destaca a unidade das três pessoas, que são todas plenamente Deus, mas distintas em seus papéis. Deus Pai é frequentemente visto como o Criador e sustentador do universo. Jesus Cristo é o Salvador e Redentor, que se tornou humano para salvar a humanidade do pecado. E o Espírito Santo é o guia divino dentro dos crentes, direcionando, confortando e capacitando-os. A Trindade não é explicitamente nomeada na Bíblia, mas é inferida a partir de várias passagens, como a grande comissão em Mateus 28, 10 e 9, onde Jesus instrui seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina da Trindade enfatiza a complexidade e o mistério da natureza de Deus. João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo eterno, incriado, que era Deus e estava com Deus como uma das pessoas da Trindade, tornou-se um ser humano. O Verbo nunca passou a existir, ou seja, ele não se tornou o Verbo. Ele sempre foi o Verbo e sempre foi Deus. A existência do Verbo é eterna, ele sempre existiu. O mesmo Verbo que viveu entre nós também estava com Deus desde o princípio. O Cristo que andou na terra como homem é o mesmo que existia na forma de Deus antes disso. Foi o Verbo, o Filho de Deus, que se fez carne, e não o Pai ou o Espírito Santo. Por outro lado, teólogos encontraram relatos sobre os nomes de Jesus antes de ele se tornar carne. O uso de Yahweh como o nome nacional de Deus entre os israelitas destaca seu profundo significado e sacralidade em sua cultura e religião. O nome YHWH, derivado das consoantes hebraicas Yod, Re, Vav, Re, é frequentemente vocalizado como Yahweh. Este nome revela a identidade de Deus como o Criador eterno e autossuficiente, que existe independentemente de todas as coisas. Com o tempo, os israelitas desenvolveram uma reverência tão profunda por este nome que o consideravam sagrado demais para ser pronunciado em voz alta, substituindo-o por Adon, que significa meu Senhor, ao ler as Escrituras. Consequentemente, muitas traduções da Bíblia em inglês usam a palavra Senhor, onde aparece YHWH no texto hebraico original. Yahweh é o nome mais frequentemente usado para Deus no Antigo Testamento, aparecendo mais de 6.800 vezes. Outro nome significativo é Elohim, usado mais de 2.500 vezes, muitas vezes em conjunto com Yahweh, como em Yahweh Elohim ou Senhor Deus. Esses nomes refletem diferentes aspectos da natureza de Deus e de seu relacionamento com seu povo. Yahweh enfatiza seu relacionamento pessoal e de aliança com Israel, enquanto Elohim destaca seu poder e majestade como Criador. No Novo Testamento, os escritores frequentemente aplicam escrituras que originalmente se referiam a Yahvé, a Jesus. Essa prática significa uma profunda afirmação teológica. Jesus encarna Yahvé em forma humana. Ao usar referências do Antigo Testamento a Yahvé em conexão com Jesus, os autores do Novo Testamento afirmam a divindade de Jesus e sua continuidade com o Deus de Israel. Isso não é meramente uma referência casual. É uma identificação deliberada de Jesus com o Deus que se revelou a Moisés e aos profetas.
O próprio Jesus apoia essa identificação em Lucas 24, 25 a 27 e 44 a 47, quando ele explica aos seus discípulos que as Escrituras falam sobre ele, demonstrando que ele cumpre as profecias e promessas feitas sobre Yahvé no Antigo Testamento. Ele lhes disse: como vocês são tolos e como custam a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Messias sofrer essas coisas para então entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. De forma semelhante, em João 5:39 a 40 e 45 a 46, Jesus destaca que as Escrituras testificam sobre ele, reforçando a ideia de que ele é o Verbo divino feito carne. Ele desafia os líderes judeus dizendo: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Apesar de seu amplo conhecimento das Escrituras, eles não conseguem reconhecer que esses escritos apontam diretamente para Jesus como a fonte da vida eterna. Esta é uma afirmação significativa porque Jesus está se posicionando como o cumprimento e a personificação do que as Escrituras ensinam. Nos versículos 45 a 46, Jesus afirma ainda mais isso, dizendo: não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem suas esperanças estão firmadas. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Essa declaração ousada afirma que os escritos de Moisés, fundamentais para a fé judaica, contêm referências a Jesus. Ele implica que se os líderes judeus realmente acreditassem e entendessem Moisés, também acreditariam nele. Ao dizer isso, Jesus reforça a ideia de que ele é o cumprimento da lei e dos profetas, e que toda a tradição das Escrituras aponta para ele. Essa conexão teológica entre Jesus e Yahvé sublinha a crença cristã na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, como o Filho, compartilha a mesma essência divina que o Pai, Yahvé e o Espírito Santo. Esse entendimento liga o Antigo e o Novo Testamentos, mostrando uma retratação consistente e unificada da obra redentora de Deus ao longo da história, culminando na vida, morte e ressurreição de Jesus. Reconhecer Jesus como Yahvé encarnado enriquece nossa compreensão de sua missão e identidade. Isso destaca a continuidade do plano de Deus para a salvação e sua natureza imutável, agora revelada de forma mais plena na pessoa de Jesus Cristo. Outro relato é que Jesus é o ego eimi no Evangelho de João. Jesus diz aos seus discípulos: digo-lhes isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. João 13:21. A frase eu sou é traduzida da expressão grega ego eimi. Agora vem a parte interessante. Pelo menos em 7 ocasiões, Jesus apenas diz eu sou, sem acrescentar nada à declaração. Normalmente ele pode dizer algo como eu sou o pão da vida, João 6,35, onde pão da vida explica o que ele está reivindicando ser. Mas, nesses 7 casos, não há nenhuma explicação extra, é apenas eu sou. E isso fica sozinho, muitas vezes no final de uma frase, o que torna essa declaração poderosa. As 7 declarações absolutas, eu sou, são encontradas em João. João 8:24 diz: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. João 8:28 diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. João 8:58 diz: digo-lhes a verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. João 13:19 diz: estou lhes dizendo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou.
João 18:5 diz: Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. João 18:6 diz: quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. João 18:8 diz: Jesus respondeu: eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem estes homens irem. Se olharmos para Isaías 41:4, 43:10 e 46:4, podemos ver de onde vem o uso de Jesus da frase ego eimi no Evangelho de João. Em Isaías 41:4, Deus, Yahvé, diz: eu, o Senhor, eu sou. Em Isaías 43:10, ele novamente diz: eu sou ele. E no versículo 12, ele acrescenta: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, de que eu sou Deus. De forma semelhante, em Isaías 46:4, Deus refere-se a si mesmo como eu sou ele. Quando Jesus usa ego eimi nesses casos absolutos, ele está se identificando de uma maneira profundamente enraizada no entendimento judaico de Deus. A frase eu sou ecoa o nome divino revelado a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3:14, onde Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Isto é o que você deve dizer aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Ao usar ego eimi, Jesus não está apenas fazendo uma afirmação sobre sua existência, ele está se identificando e revelando sua verdadeira identidade aos seus seguidores, afirmando que ele é, de fato, o Deus eterno e autoexistente que era, é e sempre será. O Evangelho de João estabelece uma conexão clara entre Jesus e Yahvé, o nome de Deus no Antigo Testamento. No entanto, João não equipara Jesus ao Pai. Por exemplo, Jesus ora ao Pai em João 17:1-15, mostrando uma distinção entre os dois. João reconhece que o Filho é distinto do Pai e também afirma que ambos são distintos do Espírito Santo, como visto em João 14:16-17 e 15:26. A identificação de Jesus como Deus, Yahvé, por João, apresenta uma visão trinitária da natureza de Deus. Isso significa que, embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam pessoas distintas, eles estão unidos em essência e todos são totalmente Deus. Assim, no Evangelho de João, Jesus é identificado como Deus, Yahvé, mas dentro de um quadro que mantém a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos ajuda a compreender a unidade e diversidade dentro da natureza de Deus, conforme apresentado na doutrina cristã. Para esclarecer a identificação de Jesus com Yahvé feita por João, podemos nos referir a João 12:13 e 41, que afirma: mesmo depois que Jesus fez todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não creram nele. Isso para cumprir a palavra de Isaías, o profeta: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como Isaías disse noutro lugar, ele cegou seus olhos e endureceu seus corações, para que não possam ver com seus olhos, nem entender com seus corações, nem se converterem, e eu os curaria. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Em João 12:37-41, vemos um momento impressionante, onde, apesar de todos os milagres que Jesus realizou, muitas pessoas ainda não acreditavam nele. Este trecho nos ajuda a entender por que algumas pessoas eram tão resistentes à sua mensagem. João conecta a descrença deles a uma profecia de Isaías. Isaías perguntou: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Isso reflete um tema recorrente na Bíblia. Mesmo quando a verdade de Deus está bem diante de nós, algumas pessoas simplesmente não a aceitam. João então cita Isaías 6:10, que fala sobre Deus cegando os olhos das pessoas e endurecendo seus corações. Isso não se trata de cegueira literal, mas de uma cegueira espiritual mais profunda, que impede as pessoas de verem e entenderem a verdade sobre Jesus.
É como se os corações deles estivessem fechados para a revelação de Deus. João acrescenta que Isaías falou sobre Jesus porque viu sua glória, o que significa que as antigas profecias de Isaías estavam, na verdade, apontando para Jesus, mesmo que isso não estivesse completamente claro na época. Portanto, este trecho mostra que a rejeição de Jesus fazia parte de um plano divino maior e conecta a profecia do Antigo Testamento ao cumprimento no Novo Testamento. Além disso, no Evangelho de Marcos, ele começa seu evangelho declarando que é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, 1:1. Imediatamente, ele relaciona Jesus às profecias do Antigo Testamento ao citar Malaquias e Isaías. Ele diz: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, uma voz de alguém gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Marcos 1:2-3. Em Isaías 43, o Senhor a que se refere é Yahvé, o Deus de Israel. Ao citar Malaquias 3:1, Marcos destaca que João Batista é o mensageiro que prepara o caminho para Jesus. O versículo completo em Malaquias diz que o Senhor que vocês estão buscando virá ao seu templo. Aqui, Senhor é Yahvé. Marcos está sugerindo que Jesus cumpre essa profecia, significando que Jesus é o Yahvé que veio de uma nova maneira. Paulo constrói essa ideia em Romanos 10, 9-10, onde ele escreve que confessar Jesus como Senhor é essencial para a salvação. Ele faz referência a Joel 2:332, que no Antigo Testamento fala sobre invocar o nome de Yahvé para a salvação. O ponto de Paulo é que Jesus agora é aquele a quem chamamos para sermos salvos, equiparando-o com Yahvé. Em Filipenses 2, 9-11, Paulo diz que Jesus tem um nome acima de todo nome e que todo joelho se dobrará a ele, ecoando Isaías 45, 23, onde Yahvé diz que todo joelho se dobrará diante dele. Paulo está equiparando Jesus a Yahvé, mostrando que Jesus compartilha da identidade divina. Com evidências tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, entendemos que antes de Jesus vir à Terra, ele já existia como o Filho de Deus no reino divino eterno. Nesse estado pré-encarnado, Jesus não tinha um nome pessoal específico como Jesus. Em vez disso, sua identidade era reconhecida como parte da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse arcabouço teológico apresenta um Deus que, embora singular em essência, existe em três pessoas distintas. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, compartilhando da mesma natureza e essência divina, mas cada um tem papéis e relacionamentos únicos. Nesse contexto, o Filho, ou Jesus, não recebeu um nome diferente antes da encarnação. Sua identidade divina era entendida através de seus papéis no reino eterno. Na doutrina cristã, Jesus é conhecido como a Palavra Eterna, ou Logos. Esse conceito é descrito de forma vívida nos versículos iniciais do Evangelho de João. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus. João 1:1. Aqui, a palavra refere-se a Jesus, destacando sua existência eterna e natureza divina antes de seu nascimento terrestre. Embora o nome Jesus não apareça no Antigo Testamento, o conceito de um Messias vindouro ou um Salvador ungido é um tema recorrente. Profecias e tipologias no Antigo Testamento antecipam a vinda de Jesus. Por exemplo, Isaías 7:17 fala de uma virgem que dará à luz a uma criança chamada Emanuel, Deus conosco. E Isaías 53 descreve um servo sofredor que carregará os pecados de muitos. Essas passagens apontam para o papel e a missão de Jesus. A compreensão teológica de Jesus antes de sua encarnação terrena destaca sua natureza eterna e divina como o Filho. Jesus é coeterno com o Pai e o Espírito Santo, compartilhando da mesma essência divina.
O nome Jesus, dado em seu nascimento, significa seu papel específico na encarnação e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Esse nome não abrange toda a sua existência pré-encarnada, mas marca sua entrada na história humana. Além disso, os nomes e títulos usados para Deus no Antigo Testamento, como Yahvé, refletem a natureza divina e as características que Jesus incorpora no Novo Testamento. Yahvé, o nome autoexistente e de aliança de Deus, que destaca o poder criativo de Deus, aponta para a natureza que Jesus compartilha como parte da Trindade. Então, se Jesus é Yahvé, onde fica o Pai no Antigo Testamento? De acordo com a visão trinitária, tanto Jesus, o Filho, quanto o Pai são Yahvé, porque eles são um só Deus. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência divina e o mesmo nome, Deus ou Yahvé. Eles são pessoas distintas, mas uma só em essência, o que é uma parte fundamental do entendimento da Trindade. Em resumo, antes de vir à Terra, Jesus era conhecido como Deus e como uma parte integral da Trindade. Ele também era a Palavra Eterna, ou Logos. O nome Jesus, atribuído em seu nascimento, significa sua missão de salvação humana e o cumprimento das promessas proféticas. Esse entendimento enriquece nossa visão de Jesus, não apenas como uma figura histórica, mas como o Filho eterno e divino que entrou na história humana para trazer redenção. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ou mesmo que está afastado e quer reconciliar, escreva nos comentários abaixo: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, ou eu quero reconciliar com o meu Senhor, que iremos orar por você. Deus te abençoe.